Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas muitas vezes que nós escolhemos, outras vezes são sugestões que nós recebemos, mas todos eles se referem a uma passagem do Evangelho, algum ensinamento que a gente vai colocando na nossa vida, na nossa maneira de seguir o Cristo, né? Que é seguindo os seus ensinamentos. E para que a gente possa seguir os ensinamentos, para que a gente possa realmente nos dizermos cristãos, nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos do Evangelho. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, quem ainda não é inscrito. Tem uma playlist dos evangelhos que nós colocamos aqui desde 2020. São 4 anos de Evangelho Online, então tem bastante tema, tem muita coisa boa aqui que a gente pode... sempre um tema vai servir para nós em algum momento da nossa vida. Então, sem demoras, vamos iniciar agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, como sempre está, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. Hoje eu trouxe um tema aqui que nós vamos refletir acerca de promessa. Jesus fez uma promessa aliás, ele fez 2 promessas. No seu Evangelho nós achamos 2 passagens em que ele promete. Uma passagem que ele diz que estaria conosco até o fim dos tempos, e a outra que ele faz ao ladrão, ao bom ladrão, né, considerado na literatura como bom ladrão, no momento em que ele foi crucificado. Naquele momento supremo da cruz, ele foi colocado no meio de 2 ladrões. E um deles considerado o bom ladrão e o outro o mau ladrão. E ao bom ladrão, segundo Lucas, ele respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a gente, às vezes, pega algumas passagens de Jesus e a gente não entende muito bem, né, como é que pode ele... absolver todos os erros que essa criatura cometeu e levá-lo para o paraíso assim, né? Simplesmente com perdão, sem reaver nenhuma, não sendo feita nenhuma justiça em relação aos atos desse espírito. Na realidade, vamos contextualizar as coisas, né? Como sempre a gente deve fazer. Lá na Palestina, na época de Jesus, crucificar era uma coisa comum, era uma pena que se colocava quando haviam os condenados políticos, principalmente aqueles que iam contra o poderio de Roma, ou os ladrões, eram colocados na cruz e eram mortos dessa forma. Toda leva de assassinos, de perturbadores da ordem pública, acabavam tendo por essa pena a cruz. Jesus era tido como um subversivo, e ele foi para a cruz como um subversivo. Por quê? Porque ele foi considerado assim principalmente na área religiosa. Apesar dele nunca ter renegado o Velho Testamento, muito pelo contrário, ele sabia interpretar as leis de uma forma fidedigna do Velho Testamento, que ia
justamente contra as interpretações dos sacerdotes da época. Por quê? Porque eles distorciam a doutrina a seu favor, para suas vantagens pessoais. O que acontece até hoje, até os dias de hoje, né? Quando se distorce a moral, se distorce muita coisa, inclusive colocando interpretações do próprio Evangelho de Jesus de acordo com a conveniência de muitas pessoas. E Jesus, quando ele fazia suas exposições públicas ou nas sinagogas, várias vezes ele foi interpelado pelos fariseus, perguntando para ele sobre as leis de Moisés. E Jesus nunca derrubou nenhuma lei de Moisés. Muito pelo contrário, ele veio dar cumprimento às leis. E ele trazia a interpretação espiritual, quer dizer, a verdadeira interpretação. E isso é claro que mexeu com toda a estrutura da época, né? Causando maior perturbação nas sinagogas, enfim, toda essa história que a gente já sabe. Por isso, o Conselho Geral dos Sacerdotes deliberou silenciar Jesus da Galileia através dos meios que eram disponíveis na época e o castigo que se usava na época, que era a crucificação. A crucificação era uma ferramenta que o Estado se utilizava para conter todos aqueles rebeldes, né, que existiam, seja contra o Estado, seja contra a religião. E como era uma morte muito violenta, eles pretendiam dessa forma o quê? Através da crucificação, dar exemplos para os rebeldes, para as pessoas que se rebelassem contra o sistema da época, de não seguirem adiante com seus projetos. O que eles não contavam era que Jesus era um idealista, e idealista não teme. Idealista sabe o que está dizendo, sabe o que está fazendo, e o seu ideal não desaparece porque ele tem o ardor da fé, porque ele tem a plena consciência daquilo que ele expõe. E Jesus sabia das consequências que isso causaria. Ele sabia que era um ser inteligente, que sabia muito bem que somente o ser que vive de acordo com a boa consciência é que consegue ficar bem diante da vida. E aí colocaram Jesus com 2 ladrões, que era uma forma de humilhar, que era uma forma de dizer, olha aqui, ele é um ladrão comum. Vocês estão dando tanta importância a ele, então eles na realidade tinham a ideia de tirar a importância dele e colocar ele como se fosse um subversivo, um rebelde comum. Por isso foi colocado no meio desses 2 homens. Na realidade, ali a gente tinha uma cena muito diversa, né? Analisando a cena, a gente vê no centro um espírito de escola enviado por Deus para dar um impulso evolutivo a uma humanidade inteira, um idealista divino que veio inclusive afirmando que ele não veio trazer a paz diante da corrupção, mas a espada. De um outro lado, tinha o mau ladrão, que não precisa nem explicar, era a ignorância revestida de maldade encarnada ali do lado dele, que não tinha nenhuma nuance, nenhum sinal de que estaria redimido de qualquer coisa ruim que tivesse feito. E do outro lado ele tinha um outro homem que poderia ter errado, que errou na vida, mas que já se propunha
a se modificar ao toque da presença de Jesus. Esse já mostrava que ele tinha uma semente do bem que poderia ser desenvolvida, e perto de Jesus ele sentia essa vibração que poderia crescer. E Jesus, claro que percebendo essa predisposição dele, dirige-se a ele na cruz e fala: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto o outro insultava e dizia: se você é o Cristo, desce da cruz, e fazia todos os tipos de insultos para Jesus, Jesus silenciava e não respondia a nenhum insulto que foi dirigido a ele. Porém, ele sabia que esse espírito endurecido um dia ia ter que amolecer, né? Porque a razão vem para todos, minha gente. Ou vem naquele momento que a gente aproveita, ou então a gente fica repetindo os erros, repetindo as coisas que não são corretas, fica repetindo e a gente fica só gastando o nosso tempo para que a gente fique com a consciência cada vez mais nublada. Ele não tinha ainda uma maturidade moral, espiritual, para poder perceber isso. Por quê? Porque vivia dentro da sua ignorância, da materialidade, achando que a vida terminaria ali mesmo e acabou. Por outro lado, esse outro ladrão, chamado Dimas, ele sabia que não era digno de ouvir o chamado de Jesus, mas ao contato daquela alma ali do lado dele, ele, como já tinha o seu impulso do bem, já germinando, já querendo mudar de vida, já querendo sair daquelas trevas em que ele vivia, ele então se mostra mais dócil ao lado de Jesus na sua agonia. Agora é interessante que Jesus fala para ele que ele estaria com ele no paraíso, mas não disse que ele ficaria com ele. Porque o fato dele ter feito muitas coisas equivocadas, erradas, não significava que ele simplesmente, olha, seus pecados estão perdoados, agora você vai para o paraíso. Não é assim que funciona. Ele tinha que primeiro se redimir diante da própria consciência. Então, o primeiro passo ele já tinha dado, que é o arrependimento. O arrependimento foi o seu primeiro movimento em que ele começa a abrir o entendimento. Mas só se arrepender, ou se arrepender e chorar, não resolve. Nós temos que ter ação, temos que ter uma construção dentro de nós. E era o caso de Dimas. Então, Jesus prometeu que estaria com ele, que ele veria o paraíso, mas não que permaneceria lá. Ele teria que retornar. Para que ele fizesse todo um trabalho de redenção da sua própria consciência. Porque o ser arrependido, ele começa já a sofrer também a acusação da consciência. Não é Jesus, não é Deus, não é nenhum tribunal que vai ficar acusando a pessoa que está equivocada, a pessoa que erra. É a sua própria consciência que vai fazer isso. Por isso que ele fala que os que têm sede de justiça encontrarão o consolo dos anjos, né? Por quê? Porque os anjos, dependendo da dor, das lágrimas, da sinceridade com que o ser arrependido começa a se modificar, ele vai receber toda a ajuda do universo para isso. Para que ele possa, sim, conseguir se redimir
das suas consciências, dentro das suas próprias necessidades. O mau ladrão acabou sendo entregue a si mesmo. Pela sua natureza agressiva, ainda ia ter que sofrer, ainda ia ter que relutar muito com a sua consciência, até o momento em que ele se mostrasse mais dócil, e seria o momento do arrependimento. Já o bom ladrão, segundo consta, o mestre ajudou a deslocá-lo do corpo físico, tomou-o nos seus braços e, sob o calor daquele sol divino, ele sentiu a felicidade de estar com Jesus, como se ele estivesse no próprio paraíso celestial. E realmente ele teve esse momento de vislumbre desse paraíso celestial. E é claro que nesse instante em que ele se encontra no plano espiritual com Jesus, todas as lágrimas de redenção desse espírito vieram à tona. E ele pergunta a Jesus se ele poderia ficar com ele. E o que Jesus responde que meu filho, ele diz com muita doçura, não podes ficar aqui onde eu estou, e estarei sempre. Prometi mostrar-te o meu reino, e somente os puros poderão nele permanecer. Vai e não peques mais, como sempre a lição de Jesus é sempre essa. Devolve tudo o que apanhaste às escuras, sê leal, sincero e bom. Paga todo o compromisso que assumiste no mundo, e quando tiveres o fardo leve e o jugo suave, entrarás e permanecerás no meu reino para sempre. E nesse momento, então, Dimas aceita essa colocação de Jesus e depois ele desce à terra novamente para a sua renovação espiritual, através das encarnações, através do seu próprio trabalho espiritual. O próprio arrependimento na realidade, o arrependimento é o primeiro passo da redenção espiritual. Mas só o arrependimento não adianta. É preciso entrar na escola de Jesus. É preciso mudar o comportamento. É preciso mudar a visão de mundo. É preciso analisar as lições do Evangelho e a promessa que Jesus fez ao bom ladrão, na realidade, a promessa que ele faz também a nós, que estamos aqui em processo de redenção. Por isso que hoje é muito importante saber que caminho que nós vamos decidir tomar. Se nós vamos decidir tomar o caminho do mundo, das coisas do mundo, das facilidades do mundo, ou se realmente a gente vai querer seguir pela porta estreita, por aquela porta onde muitas vezes nós vamos ter que renunciar a muitas coisas dessa vida para que a gente possa fazer engrandecer o nosso espírito. Jesus continua fazendo a promessa. Nós podemos estar no paraíso com ele. E o paraíso significa, acima de tudo, a paz da nossa consciência. Porque não adiantava Jesus levar esse espírito do bom ladrão, de Dimas, para um lugar onde houvesse muita paz, muita harmonia, muita elevação espiritual. Ele não conseguiria ficar. Mesmo se Jesus tivesse dito, não fique aqui. Ele não ia conseguir, porque a sua própria consciência ia começar a cobrar os atos falhos dele. E ele iria pedir para que, como nós pedimos no plano espiritual, para que a gente venha aqui reencarnar, para que a gente tenha a oportunidade de refazer tarefas nas quais nós nos equivocamos, para completar tarefas que começamos. Toda encarnação é uma oportunidade
é um momento em que o nosso espírito encontra a oportunidade de não só de crescimento, mas também de redenção. Emmanuel nos manda uma lição pedindo que todos nós, viajores da vida, felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, que a gente se erga naquele que é a luz dos séculos, restaurando as nossas energias espirituais e a batalhar na grande causa do bem. E ele diz o seguinte: Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. E que nós tenhamos a promessa que Jesus fez aquele homem lá do alto da cruz para nós também, porque ele representa ali do alto da cruz todos nós que já erramos, todos nós que já nos desviamos do caminho várias vezes, mas que hoje, procurando através do arrependimento e do trabalho no bem, nos acercarmos do coração dele, que é o caminho, a verdade e a vida. E que nós possamos agora agradecê-lo por essa grande oportunidade, por a gente estar aqui reunidos em seu nome, por estarmos aqui entendendo, compreendendo essas promessas que foram feitas para nós, que elas possam alentar o nosso coração e nos fortalecer para as batalhas diárias que nós temos que enfrentar, que nós temos certeza que caminhando, seguindo os exemplos do Mestre, nós estaremos cada vez mais perto desse reino de Deus que está preparado para nós. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que abençoe cada lar aqui representado e cada pessoa que ouvir esse evangelho possa receber as bênçãos do Todo-Poderoso. Que nós possamos estar fortificados para mais essa semana que se inicia, procurando sempre seguir os caminhos do Cristo, seguir os caminhos do Evangelho, seguir os caminhos do amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E muito obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho esse vídeo já vai lá para o feed. Não esqueçam de curtir. Se você gostou do tema, se você gostou, compartilhe com as pessoas que você ama. E também não esqueçam de curtir lá no YouTube. É importante porque quando a gente consegue ter mais curtidas, o vídeo ele é distribuído para mais pessoas. Então, minha gente, muito obrigada. Que vocês tenham aí uma excelente semana e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui na segunda-feira às 21 horas com o nosso Evangelho Online. Um beijo no coração e até lá.